Bom dia! Bem-vindos para mais um dia de café com bolo e disciplina positiva. Vou aguardar todos chegarem para o nosso café. Hoje aqui tá bem friozinho, tá gostoso o tempo. Dá vontade de ficar na cama. Tão bom que tá. Ei, Julie, tudo bem? Bom dia! Estava aqui convidando algumas mamães para vir com a gente. Chama aí também. Convida as pessoas para estar conosco. Hoje aqui tá gostoso o tempo e tá todo mundo dormindo, só eu acordada. Eu vim para um outro lugar da casa. Ah, quase que cai. Julie, tem alguma dúvida para trazer hoje? Você é de onde? É aqui de Divinópolis mesmo? A gente conversa tanto pelo Instagram e fica sem saber de onde são as pessoas, né? Tá todo mundo acordado aí, hein? Coisa boa. A farra aí começa cedo, né, Julie? Ah, sim, de Divinópolis, está no grupo do WhatsApp. Então, ótimo. Bom dia, Gisele. Mas é porque tem muitas mamães lá, né? Eu não conheço, assim, não sei o nome de todas. E eu tenho vários grupos, vários. Você tá naquele grupo da disciplina positiva diária, né? Jaque, bom dia. Vocês têm alguma dúvida para trazer, meninas? Se vocês tiverem, pode colocar. Ah, é a Jaque, minha amiga, aquela. Não é aquela? Ou não? Não, não é ela, não. Alangar? Parece, é outra Jaque. Jaque, você parece muito porque você é loirinha, assim. Tô vendo aqui na foto com uma amiga minha de infância. Achei que fosse ela. Vocês se parecem muito. Assim, né? De longe aqui, eu olhando. Porque aqui não dá pra ver a foto na íntegra, né? E Denise, e Érica, bom dia. Meninas, vocês querem trazer alguma dúvida para mim falar aqui no ao vivo? Senão eu vou começar, né, falando sobre um tema e a gente vai desenvolvendo este tema. Medo de chuva e de bicho. Qual idade? Me conta aqui. Tem umas idades, né? Dos medos, assim, de chuva, de trovão. Se não me engano,
não sei se é com parte de 4, 5 anos, a criança começa a desenvolver alguns medos específicos, né? Tem alguns medos específicos de cada idade, e é claro que, além dos medos específicos de cada idade, tem alguns medos que também acontecem, né? 2 e 8. Então, medo de bicho e de chuva, vai ter mesmo nessa idade. Porque para eles, eu acho que é nessa idade mesmo, 2 aninhos, 3, da chuva, para eles é um fenômeno desconhecido. E aí, Alessandra, bom dia. E a gente tem que pensar o seguinte, o que é o medo, né? O medo é um sentimento. E o medo é um sentimento que todos nós sentimos. E é importante que a gente sinta esse medo. Por quê? Porque o medo, ele nos protege e ele também nos autopreserva. Por exemplo, quando você vai sair na rua à noite, você sai de qualquer jeito? Você sai sem olhar para os lados? Ou você tem o cuidado de olhar, de observar a rua, né, de ter mais cautela? Então, tá vendo? O medo, ele traz para nós esse instinto de proteção, de autoproteção, né? E diante do medo, a gente pode ter 3 reações que são super comuns, né? Ou a gente vai paralisar, ou a gente vai correr, ou a gente vai entrar em disputa, em embate, né? O medo, ele provoca essas 3 formas de reação, que são reações primitivas que a gente tem do nosso cérebro. Então, se alguém chega para te assaltar, por exemplo, né? Ou você corre, ou você entra em luta, né? Ou você paralisa, certo? E você só consegue. Isso acontece em função do medo, né? Então, o medo, de alguma forma, ele é um instinto protetor, né? E é algo que começa muito cedo nas crianças. Ele é um dos sentimentos primários, né? Desde bebezinho, a criança já começa a ter os medos, já começa a apresentar os medos. Já viu o bebezinho que estranha a outra pessoa, né? Que não reconhece? Ele tem o instinto, né, do medo, ele quer se proteger. Então, a criança reage. Toda vez que a criança tem medo, ela vai reagir, ela vai ter uma reação, né? E essa reação, ela é como um instinto protetor. Só que diante do medo, esses instintos protetores, eles são primitivos, né? A gente reage de forma primitiva, que a gente chama. E o que acontece, Julie, nos medos aí, é acolher os medos. Eu sempre digo o seguinte, ó, medos imaginários, soluções imaginárias, né? Medos reais, soluções reais. Então, medo de trovão, medo de chuva, medo de bicho, né? Tem que saber qual bicho. Por exemplo, tem uma certa, nessa idade que ele tá, eles vão ter medo de aranha, vão ter medo dos bichinhos petitinhos, porque eles não sabem que, né? Isso para eles é novo. Os bichinhos são novos, né? Agora, se for um medo específico de um bicho, né? Um pavor, aí já é diferente, né? Porque às vezes tem um pai, por exemplo, que eu conheço, que até de um grupo que eu participo, é um grupo que a gente participa da igreja, e aí ele tem medo de cachorro, mas ele tem um trauma com o cachorro, ele tem pavor, ele paralisa, ele entra em pânico. E o que acontece? A filha também desenvolveu esse medo. Então, aqui em casa a gente tinha uma cachorrinha e toda vez que a gente encontrava, eu tinha que prender essa cachorrinha, porque eles entravam em parafuso, sabe? Até com a cachorrinha. Então, mas é porque ele tinha um trauma, né? E esse trauma foi passado para a criança. Assim, a criança tinha medo sem saber, né? O motivo pelo qual, na verdade, o pai tinha. E, né, por causa do neurônio espelho e por causa do medo do pai, isso foi passado para a criança, né? E o pai nunca tratou esse medo. E depois de um certo tempo, a mãe procurou até um tratamento para essa criança, para ajudar, porque, né, via o desconforto dela, também não queria que ela ficasse como o pai para sempre. Então, o que a gente fala, né? Quando é medo imaginário, nesse caso, né, de chuva, elas não sabem o que acontece, quais fenômenos são esses, né? Então,
como que a gente conduz de forma imaginária? O medo imaginário, soluções imaginárias. Então, quais poderiam ser as soluções, né? Por exemplo, está chovendo, por que acontece a chuva? Você pode explicar por que acontece a chuva, porque a água evapora, pode pegar um copo, mostrar que o copo vai esvaziando, que a água vai subindo para o céu, as nuvens vão se enchendo depois, que ela está muito cheia, aí cai a chuva, né? Aqui em casa o Augusto tinha medo de trovão, muito medo. Aí o que a gente falava? Filho, Papai do Céu arrumando a casa, ele tá arrumando a casa, ele tá arredando os móveis, aí toda vez que ele arreda os móveis, dá o trovão. E aí toda vez que vinha o trovão, ele fala, Papai do Céu tá limpando a casa, aí chovia, né? Aí vinha a chuva, ele, tá lavando a casa, sabe? A casa dele lá no céu. Então, já são explicações imaginárias para a criança, né? Você conduz para que a criança perca aquele medo, né? Porque ela não entende ainda, até que ela entenda o que é isso, né? O Augusto, acho que ele estava com 3 aninhos, ele já estava na escola, então ele já estudava as formações, né, das nuvens. Eles já observavam, fazia experimentos das nuvens, então aí ele passou a não ter mais medo. Mesmo assim, quando chovia, ele ainda brincava, mamãe, é Papai do Céu, né, lavando a casa e arredando os móveis. Hoje ele ri, né, ele fala isso, mas ele ri porque ele sabe que não é isso. A gente brinca. E de bichinhos também, né? Principalmente de bichinhos peçonhentos, assim, eles têm muito medo, né? Então, não forçar a criança a chegar perto, né? Mas mostrar. Você pode chegar, mostrar que o animalzinho... por exemplo, eu tenho uma sobrinha aqui com 2 aninhos, ela vem aqui em casa tem um gato. E aí, na hora que ela chega, como ela não tem animal em casa, ela fica medo, medo, medo. Aí eu pego a gatinha, vou fazendo carinho, vou mostrando para ela que é um animalzinho, que ela pode chegar perto. Aí, como ela tem segurança em mim, ela chega perto de mim, passa a mãozinha nele também. Sozinha ela não chega, mas estando no meu colo. Eu coloco no colo dela, ela pega. Sempre que tá perto de mim, ela faz isso, porque ela sente segura, né? Ela sente que eu vou protegê-la. E aí ela se aproxima. Então, é mostrando isso para a criança, né? Se for animais peçonhentos, aí você fala, não, filho, né? O animal não faz nada, né? Não tem perigo, só não mexer com ele. Tem alguns animais que a gente não precisa de encostar, né? E ficar atenta, porque tem criança que pega, né? Aqui em casa, o Augusto sempre foi mais ativo nesse sentido. Ele gosta de chegar perto, ele gosta de matar, ele gosta de ver as reações, então... me conta aqui, Julie, se sanou a sua dúvida, né? Ou não. Agora, pode ser, esse medo pode ser transmitido pela gente, assim, pelas nossas falas, né? Como é que a gente fala, tem muitos pais, eu já cuidei de muitas crianças e adolescentes que os pais tinham medo de chuva, que os pais tinham medo de trovão, esse casal, por exemplo, que eu contei do meu grupo, o pai tinha medo, né, de cachorro. Tem pais que têm medo de bicho, então fala assim, não encosta não. Vê um bichinho e fala, cuidado, cuidado, é bicho. Aí, o que acontece? A criança vai tomando pavor, porque é bicho, né? Então, quer dizer que é bicho, não pode encostar, sabe? Mas aí chega perto da criança e mostra, esse bichinho é do matinho, esse bichinho a gente não encosta, né? Tem bichinhos que a gente pode encostar, tem bichinhos que a gente pode passar a mão. Quais bichinhos a gente pode passar a mão? No cachorrinho, no gatinho, tarará, e vai nomeando para a criança. Qual bichinho que a gente não pega? A aranha, a cobra, porque eles são bravos, eles não gostam que pegam, entende? Então você vai ludicamente conduzindo essa criança, acolher esse medo. O que é acolher esse medo? É trabalhar esse medo com a criança, né? Fazer um trabalho intenso. Toda vez que acontecer a cena, acontecer o episódio, vocês falarem sobre esse episódio e ir desmistificando esse momento. A Alessandra aqui está perguntando como trabalhar com a criança de 3 a 5, a questão do tempo. É aniversário do primo, é domingo, mas ontem o Francisco ficou chorando já querendo ir para o aniversário. Ah, sim. Aí a Julie respondeu, sim, me ajudou. Eu tenho medo da chuva e uma vez eu demonstrei. Não tem importância demonstrar, Julie, porque assim, gente, nós não somos de ferro, né? Mas
é importante você trabalhar esse medo com você para você conseguir trabalhar esse medo com ela. Tá vendo como que os nossos filhos contribuem com a nossa vida e traz algumas mudanças e possibilidades de ressignificação? Porque ela tá te trazendo uma possibilidade de você ressignificar até para dar conta de trabalhar isso com ela, né? E pensa, o medo da chuva, de onde que vem esse medo da chuva que você tem, né? Você já passou por algum momento difícil na chuva, né? Já aconteceu alguma coisa, alguma casa caiu, alguma enxurrada, né? Já pensar em alguma catástrofe, em alguma coisa, que medo é esse, de onde vem, né? Se é um medo ainda imaginário também, um medo infantil, né? Que não faz muito sentido, é importante você questionar isso, né? Agora, se for um medo, né, envolvido com catástrofe, com questões mais, né, mais traumáticas, é importante fazer um acompanhamento, se tratar disso, até para você conseguir ajudar ela, né? E aí pensa nisso, de onde que vem esse medo que é seu, né? É um medo ainda é um medo traumático ou é um medo ainda infantil, né? Um medo imaginário. Eu tenho uma paciente que tem medo de sapo e ela já tem mais de 20 anos, né? E aí a gente outro dia conversando, ela entra em pânico com o medo do sapo. Ela não lembra de nada traumático, não lembra de nenhum episódio envolvido o sapo. Então, é um medo, por exemplo, a gente conversou até sobre isso na sessão, é um medo infantil que ela tem, né? Ela não consegue, ela vê o sapo, ela não consegue racionalizar, né? Ela apavora. E aí eu trabalhei muito isso com ela, né? O que o sapo vai te fazer? O sapo é um bicho inofensivo, ele não vai pular em você, a não ser que você chegue perto, mesmo assim, né? O sapo é tão bobo. Mas eu nem falei isso pra ela, mas assim, então a gente vai trabalhando assim, o que é real, o que é imaginário, entende? Desse medo. E com as crianças a gente também faz a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, quais realmente são, né, quais são as possibilidades, né, de um sapo fazer alguma coisa com você, da chuva. O que a chuva pode fazer? Né? Ela pode fazer com o meio ambiente, ela pode criar uma enchente, né? Se for muita chuva, ela pode criar aí várias outras coisas. Realmente tem alguns riscos reais, sim, mas esse risco real tem possibilidade de acontecer comigo? Né? Qual que é a porcentagem desse risco real acontecer comigo? Sabe? Muito pequena. Então, qual que é meu medo em relação a isso? Então, é importante a gente ir trabalhando isso, sabe, Júlia? A Camila aqui tá falando, ai Bruna, você é luz, me ajuda tanto que me traz ideia. Obrigada por sempre responder e compartilhar boas coisas com a gente. Que delícia, Camila. Gratidão, eu que agradeço. É minha missão, assim, estar aqui com vocês, meu propósito de vida, né? Ajudar as mães e as famílias. Gente, eu, assim, me realizo fazendo isso. Então, Alessandra, como trabalhar essa questão do tempo, né? 3 anos e 5 meses, né, que tem o Francisco. Nessa idade, as crianças não fazem nem ideia do tempo, né? Não sabe o que é tempo, né? Eu até brinco que a gente fala assim, espera um minuto, né? Um minuto para criança, gente. Um minuto pra gente é um minuto, mas um minuto pra criança é uma eternidade. Eles não fazem ideia. Já viu quando a gente fala, espera um minuto e a criança da hora vai lá, mamãe, né? Porque eles não, sabe, como que a gente trabalha com o tempo? Sempre mostrando alguma coisa da rotina da criança, quando faz parte da rotina. Então, por exemplo, a criança vai ao médico depois do almoço e você fala, olha, após o almoço, nós vamos almoçar, trocar de roupa, tomar banho e vamos para o médico. Então, você localiza alguma coisa da rotina da criança. Quando é um aniversário, é Natal, é aniversário da criança, é aniversário de algum vovô, de alguma pessoa especial, a gente pega um calendário, sabe? Calendário básico, aqueles calendários que a gente recebe em padaria, qualquer calendário que você tiver. E você vai fazer uma bolinha no dia que é o aniversário do primo, e vai marcando com o X todos os dias até chegar no aniversário do primo. Porque aí você vai trabalhar essa ansiedade com a criança e vai trabalhar o tempo para ela ver. Ela precisa ver, tem que ser visual, tem que ser palpável. Porque ela não sabe, o aniversário é sábado, né? É domingo. Mas o que é domingo? O que é sábado? Até hoje o Augusto se confunde no sábado e domingo. Ele fala que é férias. Mãe, tô de férias.
Mesmo a gente trabalhando o calendário com ele. Hoje é segunda, hoje é terça. Então, o dia de feira, a gente tem atividades rotineiras da escola, Os dias de sábado e domingo, a gente tem um descanso, e não tem escola, mamãe e papai não trabalham. Mesmo assim, ele se confunde. Então, tá vendo? Porque para criança é difícil. Quando o Augusto era menor, com 4 anos, o que eu fiz? A gente tinha, né, um quadro de rotina, e junto com esse quadro de rotina, eu criei com ele, eu não consigo pegar para mostrar para vocês, mas eu criei com ele, mostrei para ele o relógio, né? Mostrei que existia o relógio, que existia um tempo que não era medido por nós, que a gente não podia controlar, porque nem isso eles sabem, tá vendo? E aí, a gente desenhou, eu peguei o relógio da cozinha, a gente desenhou o relógio, ele desenhou, fez a bola. Eu peguei o relógio da cozinha, a gente coloriu o relógio da cozinha, né? Com aquele tempo. Na época, a gente coloriu o relógio da cozinha com o horário que ele tinha que ir para a escola. Porque era um drama o horário de sair para a escola aqui, gente, era um drama. Porque a gente precisava que ele estivesse pronto para sair. Mesmo a gente fazendo junto, acompanhando, ele demorava muito, né? Ele precisava de um tempo muito maior. E então o dia que a gente não conseguia dar esse tempo para ele, virava um transtorno, claro, né? E ele não entendia que ele tinha que sair aquele horário, né? Ele ficava mesmo postergando, ele queria ficar brincando, ele não entendia que ele tinha um horário para sair. Então, eu comecei a trabalhar o horário com ele e o tempo. E eu marquei no relógio, a gente coloriu no relógio, até vou olhar aqui, de amarelo, né? O horário, que ele tinha que se arrumar, que ele já tinha que estar praticamente pronto, e em verde o horário que a gente tinha que sair daqui de casa. Então, quando o ponteiro grande tivesse no amarelo, ele já tinha que estar pronto. Quando o ponteiro grande tivesse no verde, a gente já tinha que estar saindo de casa para ir para a escola. Caso contrário, a gente ia chegar na escola, o portão ia estar fechado. E a partir disso, ele começou a olhar para as horas. Então, com 4 anos e meio, mais ou menos, ele já sabia olhar o relógio, as horas, né? Aquele relógio normal. Porque a gente trabalhava intensamente com ele, as horas, o relógio, mostrava. Então, foi uma habilidade que ele adquiriu, porque a gente, de alguma forma, trabalhou essa habilidade com ele. Toda criança vai adquirir essa habilidade, mas geralmente eles adquirem essa habilidade do conseguir olhar no relógio, né? Principalmente esse relógio de ponteiro, depois dos 6, 7 anos. Né? Aqui foi um pouquinho antes porque a gente precisou, foi uma necessidade de trabalhar com ele esse relógio. Entendeu, Alessandra? Então é muito simples, né? Pega um calendário e mostra o dia, tá? Porque aí você pode começar já. Eu tenho um calendário pregado aqui na minha casa, que fica aqui. Você já pode começar a trabalhar. Natal, por exemplo, o Augusto sempre ficava ansioso para o Natal. Que dia que é, que dia que é? Então, desde que ele tem 3 aninhos, a gente faz o calendário do advento, né? E o que eu faço no calendário do advento com ele? Do dia 1º ao dia 24 de dezembro, eu faço os envelopinhos, coloco umas cartinhas dentro e cada dia da semana a gente tira uma cartinha para fazer alguma coisa. Então, um dia é montar a árvore de Natal, um dia é montar o presépio, porque aqui a gente é cristão. Um dia é visitar alguém, comprar alguma, né, fazer algum bolo, alguma coisa e levar para alguém que mora na rua, separar roupas e doar. Então, cada dia da semana a gente faz uma coisa e ele vai tirando as datas até chegar no Natal, né? E esse ano foi o primeiro que eu não fiz com ele. Então, mas desde 3 aninhos a gente fazia todo ano o calendário. E ele ama o calendário, assim, ele acha o máximo. Esse ano eu já não fiz, ele já entendia as datas, ele já sabia olhar, ele já sabe olhar no calendário. Então, já não é mais né, não causa mais essa ansiedade, essa frustração. E aí, acabei já deixando de lado. Mas é importante trabalhar, viu? Isso com a criança. Me conta se você conseguiu entender. E se dá para praticar, se é praticável aí. Alessandra, excelente. Então, é simples as coisas, né? Mas é porque às vezes a gente tá tão
eu falo que a gente tá tão assim no nosso mundo de adulto, né? Porque pra gente é tão óbvio, né? Igual essa questão dos medos, é tão óbvio pra gente que a gente passa despercebido. Você fala, gente, como que eu vou fazer isso com a criança? Como é que eu vou ensinar, né? E, e é importante a gente entrar nesse mundo real, né? Da criança, assim, nesse mundo real da criança, né? Que não é real nada, que é por imaginário. E entender que, assim, eles, nessa fase, eles não entendem nada do concreto, né? Eles não entendem nada daquilo que não é palpável. Então, sempre, sempre, qualquer coisa que gerar essa ansiedade ou gerar essa frustração, trabalhar de forma palpável, que a criança visualize, a criança é muito visual, a criança tem que pegar, a criança tem que ver, tem que mexer, tem que visualizar, tá? Sempre. Até 6, 7 anos é uma idade que a gente tem que trabalhar muito visual com a criança, muito. Que é a primeira infância, né? A primeira infância toda é importante ela ter contato com isso que é tateável, né? É visual. Entende? Adorei as perguntas de vocês hoje. Ei, Thaís, tudo bem? Eu vou te responder na segunda, tá? A Thaís fez uma pergunta para mim aqui no privado. A sua pergunta acaba que não dá para responder muito assim, de forma didática, como eu faço aqui com as mamães, né? Porque é uma pergunta bem aberta, a gente teria que fazer uma investigação, né? Com a criança, com a família. Tem algumas perguntas, gente, que não tem como a gente, né? A gente, na verdade, a maioria delas a gente responde de forma generalizada, né? Quando eu respondo para vocês, eu estou respondendo de forma generalizada, porque eu não conheço a família, eu não conheço a criança, né? Eu não conheço as necessidades individuais, singulares dessa família, dessa criança. Mas é claro que tem algumas perguntas que a gente consegue, mesmo no geral, trazer ideias, né? E que essa família possa aplicar ou possa criar outras ideias, né? Em relação àquilo que a gente começa a dizer. Já outras, a gente precisa realmente conhecer um pouco mais a realidade, né? A gente precisa aprofundar mais um pouquinho. Mas é muito importante a gente entender que tudo que eu estou trazendo para vocês, né, é no geral, sem olhar a singularidade de cada um, né? Estou falando embasado no desenvolvimento, né, nas pesquisas científicas, nas pesquisas neurológicas, na pesquisa que a Jenny Nelson fez na disciplina positiva. Então, algo bem geral, né? Não é específico para cada um, né? É geral e que faz sentido, concordam? Então, assim, acho importante esclarecer isso, né? Porque não tomar, né, o que eu falo também como uma verdade pura, mas é algo que contribui, né? Igual as meninas estão falando aqui. Contribui, mas não dá para, não é verdade pura no sentido assim, né? Não é totalmente esclarecedora para aquele caso específico, né? Teve uma outra mãe que perguntou para mim, vocês vão me falando aqui se tiver mais alguma dúvida, que perguntou para mim sobre, falando que a criança, né, o bebê dela, de 2 anos e pouquinho, está acordando à noite, chorando muito, como se ele tivesse com pânico, sabe? Tendo muitos tipo, pesadelos, acorda apavorado, desesperado, e que já tem um tempo que isso está acontecendo. E ela me perguntou o que é isso, né? Porque eles estão angustiados com isso. E aí é o seguinte: na idade entre 2 e 5 aninhos, a criança, por uma questão de imaturidade neurológica, ela tem o terror noturno. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Ei, Adriana, Cultura e Sabor, Tia Leila, Júlia, Jaqueline. Não sei se vocês já aconteceu isso com vocês na casa de vocês. Aqui em casa, o Augusto teve o terror noturno, né? E é realmente muito angustiante, gente. A criança acorda como se ela tivesse com pânico, sabe? Extremamente agitada, os olhos arregalam, o coração acelera, eles choram intensamente. A respiração fica ofegante, a criança parece que está assustada, mas a criança está inconsciente, tá? Ela não está consciente, ela não está em vigília, ela está ainda dormindo. Então, o que acontece? Por que acontece esse terror?
porque ainda a formação, né, cerebral não está totalmente madura. Então, porque para haver o terror, ele acontece entre o sono REM, que é aquele sono profundo onde a gente sonha, né? Que o significado do REM é movimento rápido dos olhos, que é o sono mais profundo, aquele sono que a gente descansa e é onde que a gente sonha, né? Que é na metade da noite para frente que a gente tem. Então, ele é entre o sono REM, né? A criança e o sono não REM. Então, a criança ainda não entrou nesse período profundo. É naqueles períodos que a gente, às vezes, acorda, a gente tem um despertar e volta a dormir. Aí a gente tem um despertar e consegue voltar a dormir. A criança, por uma imaturidade cerebral, né, pelo sistema, por causa que o sistema nervoso central dela ainda não está formado, na hora que ela vai realizar essa transição, né, do sono para do despertar para o sono, do sono para o despertar, ela acorda apavorada, tá? Porque ela fica sem entender. Acorda não, ela fica apavorada, porque ela não acorda, ela não entra em vigília, ela continua inconsciente. Porque o sono, né, é um estado inconsciente, a gente entra no estado inconsciente. Então, é comum isso acontecer. Bruna, o que eu faço? Gente, não faz nada, acolhe. Acolhe essa criança, fica do lado dela para ela não bater em lugar nenhum, porque às vezes a criança pode ficar tão agitada que pode se machucar, pode cair da cama, pode às vezes entrar, sair andando. Então é isso, é proteger a criança e esperar o episódio passar. Geralmente esses episódios de pavor dura uns 15 minutos. Gente, é terrível. Augustinha aqui eu ficava doida. Quando ele começou a ter, eu ficava apavorada. Depois eu fui. Minha filha passou por isso, viu, Denise? Então, tá vendo? Depois, né, eu fui me acalmando, conversando também com várias amigas, comecei a estudar sobre isso e aí eu me acalmei. E a partir do momento que eu me acalmei e comecei a lidar com isso com mais tranquilidade, ele também foi se acalmando e passou. Da mesma forma que vem, vai, né, passa. Então não precisa se preocupar com isso, assim, a não ser que são episódios, 3, 4, 5 episódios durante uma noite. Aí sim, não tá normal, né? Mas geralmente é um episódio durante a noite que acontece, né? Tem crianças que é toda noite, tem criança que tem, depois para de ter, tem criança que tem umas 2 vezes na semana. E isso é muito variável, não tem um padrão, né? Outra coisa, o que pode desencadear? É importante eu falar isso. O que pode desencadear esse terror noturno? Crianças que dormem muito tarde e que não têm uma rotina de sono. Aqui a gente tinha muito a rotina de sono, mas a gente dormia tarde e Augusto também dormia tarde. Então, as crianças, né, menores que dormem muito tarde, pode ser um desencadeador, tá? Esse terror noturno. Mas assim, aqui em casa sempre foi um hábito dormir tarde, gente. Eu, infelizmente, ontem eu fui dormir 2 horas da manhã. Então, é algo comum e corriqueiro aqui. Minha meta é dormir meia-noite, mas ontem eu dormi 2. Passa naturalmente, né, Denise? Passa, isso mesmo. Então, eu tô respondendo pra mamãe. Ela não tá aqui, é a Duda. Ela não tem Instagram. Mas eu falei que ia responder aqui, depois falava com ela, porque eu acredito que possa ser que várias mamães possam ter passado por isso. Quem não passou pode ainda passar, né? Então, outra coisa que pode desencadear também é o terror noturno, quando a criança está vivendo momentos de muitas mudanças. Entrou para a escola, aqui o Augusto teve quando entrou para a escola. Entra para a escola, ou perde alguém, né? Muito que tem algum apego muito seguro, sabe? Nessas transições das idades, né? De retirada de alguma coisa, entrada de outra coisa, ela pode ter esse pavor noturno, tá? A criança pode ter. Tem algumas pessoas que perguntam assim, Bruna, mas quer dizer que a criança pode ter alguma consequência, alguma sequela? Não, tá? Não tem sequela, não tem consequência. Claro que tem adultos, a gente pode comparar, né, o terror noturno com aqueles adultos que têm sonambulismo. Mas o sonambulismo, né, já é algo que tem que ser tratado. Tem alguns que tratam, outros que não, né? São as parafrenias que são importantes tratar.
Já esse aqui, se for nessa forma que eu estou trazendo, é comum acontecer. Se for mais intenso, se a gente vê que tem uma regularidade mais intensa, aí a gente tem que olhar para isso, tá? Os desenhos que eles assistem influencia? Não, no terror noturno não. Não influencia não. É claro que no sonho, sim, né? Os desenhos que eles assistem influenciam no sonho, né? Eles podem desencadear alguns medos, acordar assustado. Mas aí o sonho, quando ele tem o sonho e acorda assustado, é diferente do terror. Viu, Alessandra? Quando a criança já consegue ter consciência do... Ei, Ramon, bom dia! Quando a criança já começa a ter consciência do sonho, né? Começa a contar, começa a falar, aí, ou então ela sonha e desperta, né? Aí ela desperta, aí ela tá consciente, é diferente. Mas o que a criança vê, vivencia e assiste durante o dia faz parte do mundo interno dela. E aí ela vai trazer para a noite sim, viu? Vai trazer para a noite, vai trazer para o dia a dia, vai trazer para a vida, né? É igual a gente tem sonhos às vezes que às vezes você assistiu algum episódio à noite, alguma coisa à noite, você sonha com aquilo, você faz parte daquilo, né, daquele sonho. Tem sonhos que, que a gente consegue identificar, né? Mas a maioria deles são inconscientes. Quem faz terapia, quem está em análise, consegue fazer uma leitura desses sonhos, né, de forma singular, de forma bem pessoal e entender, né? E fazer correlações com aquele sonho, né? Quem não está, existem teorias aí que falam, sonhou com isso é isso, sonhou com isso é aquilo, mas, bom, algumas podem até fazer sentido, mas é muito generalizada, né, também, e não é um sentido singular, né, pessoal. Ó, Bruna, e a criança com resistência a sujar, com alimentos? Aumentei massinha e barro e reduziu. Isso, Adriana. Olha, eu não sei qual que é a idade da sua criança, mas quando a criança tem essas resistências de se sujar, né, é alguma dificuldade sensório-motora, tá? Tem a ver com sensório-motor. Quem trabalha com a parte sensório-motora são as terapeutas ocupacionais. É muito importante trabalhar o sensório motor, viu, gente? O tato, o cheiro, porque muitas crianças têm essas dificuldades. E quando a gente deixa de trabalhar o sensório motor com a criança, é bom você trabalhar, aumentar essa massinha, aumentar, né? Reduzir isso, trazer argila, trazer outras, pisar na grama, pisar na areia, né? Mexer com a areia, mexer com a grama. Então, porque a TO, né, a terapeuta ocupacional, ela vai fazer isso, ela vai trabalhar essa sensibilização com a criança. Para quê? Para a criança dessensibilizar. Por que é importante, gente? A gente vê adultos com dificuldades de comer certos alimentos. As crianças, quando entram no período de desfraude, passam a ter dificuldade com cocô, ou às vezes com xixi, por causa dessa questão do se sujar e da sensibilidade, porque isso é uma sensibilidade, é como se a criança fosse mais sensível do que o normal, né? Ela tem uma hipersensibilidade. A gente tem muito isso nos autistas, não quer dizer que a sua filha é autista, viu? Nada a ver. Em crianças normais, comuns, tem isso, tá? É só uma hipersensibilidade sensório-motora e que tem que ser trabalhada, porque nos autistas ele tem uma hipersensibilidade assim, né, gigante, eles até nem conseguem ter uma vida sociável, inclusive por isso, é um trabalho muito intenso, né? Só trouxe isso porque pode ter alguma mamãe aqui de autista que entenda sobre isso também, né? Porque também precisa desse trabalho. Então, Adriana, às vezes eu sempre recomendo, quando a criança tem essa dificuldade, leva para a TO. Em poucas sessões, aí umas 10 sessões, essa criança já vai ser trabalhada e já vai ficar tudo bem, sabe? Não deixa isso passar. É algo muito comum e que a gente deixa, sabe? Que a gente deixa e que pode ter muitas consequências futuras. Eu tenho um sobrinho, ele tem 17 anos,
E ele, quando ele era criança, ele não comia nada, ele só comia coisa sólida. O que fosse líquido, né? Assim, se fosse um ovo mole, se fosse um macarrão, uma sopa, se fosse coisa assim, ele dava vômito, ele não comia, ele nem chegava perto. E hoje, né, na vida adulta, gente, ele é super restritivo, ele não come nada. Por que que ele não come? E até hoje ele tem essa sensibilidade, porque essa hipersensibilidade dele não foi trabalhada de forma sensorial, né? Então, ele tem essa dificuldade até hoje, ele só come coisas sólidas, ele só come determinados alimentos. Então, assim, a alimentação dele é super restritiva e super difícil. Até hoje ele não come nada que é líquido, ele não dá mais vômito, mas ele não come. Ele não faz a comida. Então, por exemplo, ele vai fazer um macarrão, fazer uma sopa, o que ele faz? Ele coa a sopa, ele não come a sopa, sabe, o caldinho. Então, assim, ele é todo restritivo em função disso, sabe? E a gente achava, na época, né, minhas primas, minha tia, achava bonitinho ele dar vômito, sabe? Achava legal ele dar vômito. Eu não tinha, né, esse conhecimento, eu nem tinha feito terminado a minha formação de psicologia. Eu também achava bonitinho ele dar vômito e achava engraçadinho, né? Mas eu sei da consequência, tá vendo? Então eu vivenciei isso. Então, assim, não deixa isso, né? Tem crianças que a Alessandra tá aqui, a Cecília tem, por mais que melhorou, mas ela tem uma sensibilidade, né, com o pezinho, ela não pisa em areia, não gosta de sujar o pezinho. Então, isso é uma hipersensibilidade que tem que ser trabalhada, tá? E, gente, é simples trabalhar isso, assim. É igual quando a criança troca o R pelo L, né? Depois de 4, 5 anos, e que a gente leva na fone, rapidinho isso se resolve. Então, são coisas da infância que podem acontecer, uma dificuldadezinha ali bem pontual e que a gente, de forma também bem prática, junto com o profissional, vai trabalhar essa hipersensibilidade. Ficou sarada a sua dúvida, Adriana? Às vezes a gente até pensa, né? Ai, será que eu que criei isso nessa criança? Será que eu que é porque limpo muito, né? Às vezes a gente pensa isso. Claro que pode ser também, né? Que a gente traz esses comportamentos para a criança. Mas tá me dizendo de uma sensibilidade sensorial, tá? E sensibilidade sensorial tem que ser cuidada. Aí, 2 anos e 7 meses que ela tem, tá vendo? Vamos olhar para essa sensibilidade sensorial, tá? Vamos trabalhar desde agora, para não criar restrições maiores posteriormente. Então, eu não sei de onde que você é, mas procura uma TO. Se você quiser me dizer que de onde que você é, às vezes eu conheço, não sei, alguma TO da região. A Ana Galvão, aqui de Divinópolis, eu acho que ela está fazendo um trabalho online também. Ela estava fazendo, não sei se ainda tá. Pode ser que de forma online ela consiga te ajudar. Depois, se você quiser o contato dela, eu te passo. Entendeu, Adriana? Então não deixa passar, viu? Já falei com a Alessandra aqui, minha cunhada, já puxei a orelha dela várias vezes, já pedi ela para levar a Maria Cecília, que é a minha afilhada, na TO, e ela ainda não fez isso, por causa dessa sensibilidade. E às vezes a gente acha assim, eu já tô trabalhando, ela tá perdendo, ela já consegue, mas a gente não consegue trabalhar realmente essa sensibilidade, né? Talvez ela já consegue, porque ela começa a ver alguma necessidade, começa já, né? Mas a gente não consegue trabalhar. E na tem muito, essa sensibilidade sensorial, ela tem um foco assim muito grande na alimentação, né? Ela tem uma restrição, porque a sensibilidade sensorial traz uma restrição na alimentação. Sempre ela vai trazer uma restrição na alimentação. Então, meninas, acho que a gente pode ficar por aqui, né? Adorei as perguntas de hoje, amei. Super práticas, super úteis, né? Deu pra gente trazer bastante conteúdo. E já tem 44 minutos que eu tô falando. Para falar, e amanhã é sábado, né? A gente não teria o café com bolo disciplina positiva, mas nós vamos ter uma live com a Priscila, psiquiatra, amigona minha, e a gente vai falar sobre depressão pós-parto, baby blue,
vai falar sobre a diferença de luto, de angústia. Então, eu acho que é um tema muito legal. Quem quiser participar, vem com a gente às 8h30, no mesmo horário de hoje. E a Priscila é uma profissional muito íntegra, assim, ela, né, eu adoro ela, gosto muito de trabalhar com ela. Sempre estou indicando pacientes, a gente trabalha junto. A gente tem um pensamento bem alinhado. Então, acredito que vai ser uma live incrível. E para quem ainda não fez inscrição, começa domingo já. Nossa, tá aí, hein? Domingo já começa o curso Porque Meu Filho Desobedece. E aí eu tô guardando vocês todas lá comigo, hein? Nesse curso que tá incrível. Por isso que eu tô dormindo tarde esses dias também, porque eu tô trabalhando bastante para trazer um conteúdo legal para vocês. Tá bom? E a gente fica por aqui. A Adriana agradeceu, vamos sim. Então, ótimo. Amanhã eu espero vocês, tá bom? Beijão. Bom dia para vocês. Boa sexta-feira, né? Início de final de semana. Obrigada, Thaís. Até amanhã.